Mas minha mãe também veio, você fica. Seja bem-vinda, senhora. Muita paz a todos. Quero dizer que é uma alegria, sim, muito grande a gente estar aqui reunido nessa comunidade, que se torna uma família, que eu espero que cresça, para falar daquilo que é mais importante na vida de cada um de nós, que nos dizemos cristãos. Porque ser cristãos não é simplesmente verbalizar, né, da boca para fora, mecanicamente, como a maioria de nós assim o fazemos. Cristão é compreender a realidade de Jesus entre nós, entender que Jesus realmente caminhou e continua caminhando entre nós, nos ensejando assim, nos convidando, nos impulsionando ao nosso crescimento espiritual. No seu Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho de João, que vai falar notadamente da mensagem que Jesus deixa para nós, previndo a sua saída aqui do mundo físico, não é? Jesus coloca o seguinte, que não vos preocupeis, deixe que eu vá, e eu estarei rogando a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não recebe porque não vê, não conhece. Ele dizia aos seus apóstolos, os seus seguidores mais próximos: mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque habitará em vós e estará convosco. E o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, falará de muita coisa que eu não vos falei, e lembrará de muito do que eu vos tenho dito. Palavras de Jesus. Então, falará de muita coisa que ele não teve tempo de falar. O tempo de Jesus entre nós, da sua pregação, da sua exemplificação, foram 3 anos. E em 3 anos ele fez tudo isto que nós discutimos até hoje. Olha só. Então ele não teve tempo de colocar muita coisa que ele gostaria. E depois, apesar de estar naquele momento da sua caminhada entre nós, a afirmação ali do nosso amadurecimento, o desabrochar da nossa, vamos dizer assim, maioridade psicológica começava ali, então ele já estava aproveitando. Ele vai complementar colocando o seguinte: e vos lembrará de muito do que eu vos tenho dito. Então Jesus sabia que nós estaríamos aqui reencarnados. Por isso que às vezes nós esquecemos Jesus, negligenciamos Jesus, mas chega um determinado momento que dá aquele despertar, porque está lá na nossa consciência, foi plantada essa semente há 2000 anos atrás. Alberto falou aqui do mito da tentação de Jesus, que na verdade não é bem um mito, apesar de se ter dado uma dimensão mitológica e tal, porque Jesus, quando chega ao planeta Terra, que ele gravitava em torno do nosso orbe por quase 1000 anos, 900 e poucos anos. Por quê? Para conseguir adensar um pouco mais a sua energia, adensar o seu campo perispiritual, fazendo a sua redução vibratória, para que assim ele conseguisse caminhar aqui entre nós no mundo físico pela sua expansão espiritual. Enquanto isso, ele enviava aqueles seguidores, trabalhadores já mais preparados, como ele enviou Krishna, enviou Sócrates, enviou Moisés, enviou tantos outros, Buda, para que falassem, que lutassem, que demonstrassem quanto aplanava a terra ressequida, árida, para a semeadura que ele viria fazer. E é justamente quando ele disse que enviaria um outro Consolador, rogarei a meu Pai. Olha como Jesus se coloca, não como Deus,
como querem as religiões tradicionais, mas como Filho de Deus, que Ele o é, irmão nosso. Rogarei ao meu Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. Então, no Evangelho de Jesus, você vai encontrar esta citação 80 vezes. Jesus dizendo que Ele é o Filho. Ele não é Deus. Ele é o Filho, como todos nós. Centelha divina. Então, Jesus evoluiu e, em evoluindo, se tornou responsável por este orbe e pelos espíritos aqui trazidos para promover a sua evolução. 80 vezes. Ele vai falar 30 vezes no Evangelho de Mateus, que é o Filho, 26 vezes no Evangelho de Marcos, 14 vezes no Evangelho de Lucas e 10 vezes no Evangelho de João. Eu sou Filho. E aí deturparam, venderam esse Cristo, que está distante de nós, anos-luz. E aí vem o Consolador, que é a doutrina espírita, resgatar na sua primitividade, na sua essência, todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós e trazendo as complementações que ele haveria prometido lá atrás. Falaria de coisas que ele não teve tempo de falar. Iria nos lembrar muito do que nós já tínhamos ouvido. Para fazer com que a gente desperte consciencialmente e faça brilhar esta centelha divina que existe dentro de cada um de nós. E sejamos assim um ser consciencial, saindo do nosso estado primário de instinto, de agressividade, de rudeza, de indiferença, para entrar num estado de consciência plena, aonde nos sentimos e nos reconhecemos filho de Deus, irmão de Jesus, e que temos uma missão: dar continuidade àquilo que ele veio fazer na terra entre nós. Não esperem Jesus voltar fisicamente para fazer uma outra caminhada entre nós. Como querem aí que Jesus vai voltar, que Jesus não vai voltar, até porque Jesus nunca saiu da terra. Ele é o seu governador. Da esfera aonde ele hoje habita, ele comanda todo o planeta e continua enviando, inspirando, tem uma legião de seus ministros que lutam para dar continuidade através das boas ações, das inspirações, das induções positivas, para que cada um de nós possamos despertar e fazer em nós a mudança que se faz necessário, compreendendo toda essa mensagem que Jesus deixou para nós. Qual foi a religião de Jesus? Alguém pode me dizer aqui? A religião de Jesus era judaico-cristã, porque ele nasceu no seio do judaísmo. Mas, como espírito evoluído que era, ele não fundou nenhuma religião formal, nenhuma religião institucionalizada. Mas ele fundou, sim, a religião que nós precisamos exercitar em nossa comunidade. A religião que eu preciso exercitar em mim, que é a religião do amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu espírito, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Aí eu sou cristão. Aí eu sou um espírito cristão. Essa é a religião de Jesus. É preciso que nós compreendamos, e é isso que a doutrina espírita oferece para cada um de nós. Por isso que a doutrina espírita não tem ritual, não tem sacramento, paramento, oferenda, sacrifício, pagamentos. A doutrina espírita nos convida a você fazer a sua reforma interior,
compreendendo como Deus age no universo e em nós, como seus filhos, e lutando para vivenciar a exemplificação que Jesus deixou para nós. Ele não falou. Muito mais do que falar, Jesus exemplificou, mostrando para nós o caminho que é viável, e este é o caminho da evolução. No capítulo 24 do Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 24 do Evangelho Espírita, certo? Nós vamos encontrar lá, quando ele, falando para a sua comunidade, ele assevera para ela: vós sois filhos de Deus, que brilhe a vossa luz. A centelha precisa brilhar. Quando se acende uma lâmpada, um candeeiro, aonde colocamos? Embaixo da mesa? Ou a colocamos em cima do móvel para que a luz ilumine todo o ambiente? Quando falta energia na casa de vocês, que vocês acendem uma vela, uma lanterna, um candeeiro, seja lá o que for, aonde vocês colocam para iluminar a casa? Embaixo da mesa? Um lado. A gente sempre procura o ponto mais elevado para que aquela luz possa iluminar o ambiente. Então, o convite que Jesus e os espíritos superiores, aqueles que já conseguiram fazer brilhar a sua luz, nos faz para todos nós. Não adianta nós esperarmos a mudança do planeta, a mudança da minha comunidade, da minha cidade. O mundo vai acabar, vai surgir um mundo novo. O mundo fisicamente não irá acabar. O mundo que está em estertores é o mundo moral, não é o mundo físico. Os estertores que ora nós vivenciamos, essa convulsão social, é moral, não é físico. Apesar dos cataclismos, do tsunami aqui, de uma comoção, terremoto ali e tal, são os ajustes que o planeta está fazendo, reclamando da nossa imprevidência e irresponsabilidade, fazendo a sua mudança climática, mas a mudança profunda que haverá no planeta Terra é de ordem moral. Então, espíritos que ainda estão na escuridão, nas trevas do egoísmo, da indiferença, da belicosidade, esses não mais permanecerão na Terra, porque não têm o que iluminar. Então, que brilhe a vossa luz é o convite que a espiritualidade nos faz para que nós possamos despertar. E ele vai falar para nós de algo interessante. Ele vai dizer, ó, a fé religiosa trôpega e a ética social fraca e negada faculta a desenfreada conduta das massas aturdidas que clamam por direitos e atendimento de necessidades fundamentais. Tem-se a impressão de que a desordem estabeleceu-se e nada mais resta fazer. Nesse caldo de cultura envenenada, brota a lua da imortalidade, dando ensejo à mudança que vem operando simultaneamente no planeta. Há vidas apostolares e demonstrações de amor que ultrapassam o campeonato da perversidade. Brilha a esperança em milhões de vidas que confiam na divindade. No terrível inferno dos sofrimentos, surge uma primavera de bênçãos, mediante a ação dos espíritos nobres, sempre vigilante e em ação de amor e caridade. A lei de progresso é inalienável, fatalidade, que nada ou ninguém pode impedir. O ser humano procede da divina luz e avança para ela. Fazê-la ampliar a sua capacidade de iluminação é dever de toda a consciência que desperta para o nível de si mesma, superando as investiduras que a tentam impedir. Ilumina-te. E como
Edson, acendendo a luz que está dentro de você. De que forma? Pensando e agindo proativamente, positivamente. Tentações, sim, Jesus mostrou aqui. Conflitos, sim, vai existir. Porque é preciso que a gente crie a coragem de fazer escolhas, de enfrentar tudo aquilo que não mais nos é salutar. A caminhada é individual, embora possa refletir no coletivo, mas é preciso que alguém dê o primeiro passo na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, até chegar nos países, e assim a onda vai crescendo. Iluminar é uma decisão pessoal, através da pergunta: o que eu posso fazer de melhor? Ninguém aqui precisa ser letrado, ter doutorado, nada disso. A única coisa que a humanidade precisa, porque intelectualmente nós já evoluímos bastante, é a gente aprender a ser bom, fraterno, solidário. Aí a luz resplandece. Sem isso, nós não caminhamos. Teremos uma existência miserável, chegamos ao plano espiritual em péssimas condições, para prestar conta de quê? Se nada produzimos, se não fomos capazes de acender a centelha que existe em nós e iluminar 2 passos em torno da gente. É isso. Evolução espiritual é justamente isso aqui. Então, Dona Joana de Ângeles nos dar esse recado e nos faz o convite. Ilumina-te. Tira essa capa negra escura que envolve a maioria de nós, para que possamos brilhar como os vagalumes na noite escura, né? Trazendo a sua beleza ímpar, dizendo que Deus existe. Porque não foi o homem que fez a instalação dele. Alguém tem dúvida? Pois é. Então, a luz ela precisa brilhar assim, de dentro para fora. E ela vai numa expansão crescente, que quando você se dá conta, você já é a lâmpada, o poste aceso da sua região. E ele que foi a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Ele que desceu entre nós e o planeta iluminava-se, né? Mostrando para nós que somos capazes. Ele nos faz o convite: brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Olha que bacana, né? Vamos ver? Vós sois o sal da terra, se porém o sal se torna insosso, com que há de salgar? Eu acho que todos aqui cozinham, não é isso? Quando a sopa, quando a comida está sem sal, fica aquela coisa sem graça, sem sabor, não é assim? Não, bota um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal, você transforma o sabor dos alimentos. E nós, sendo o sal da terra, fazemos a diferença no nosso ambiente, na nossa comunidade. Vós sois a luz do mundo. Isso é a afirmação do próprio Cristo. Mas nós precisamos fazer com que essa luz brilhe. Se eu não tiver essa coragem, ela não vai brilhar. Não se acende a candeia colocando debaixo do molho, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Não se preocupe, no início todos vão querer apagar a sua luz dentro da própria casa, porque tem gente que gosta de viver na escuridão. Mas não se intimide, proteja a sua luz, coloque-a em evidência
para que todos possam perceber. E que luz é essa? A luz do bom sentimento, a luz do bom pensamento, a luz de uma oração sincera, a luz do seu desprendimento, da sua colaboração no meio que você vivencia, nas atitudes positivas. O que é que eu posso fazer de bom? O que é que eu posso fazer de melhor? Ah, hoje tem uma palestra lá em Alberto. Ó, nós vamos lá assistir. Ah, mas o que é que eu vou fazer lá? Eu não sou... Não, nós vamos falar de Jesus. Você não é cristão? Então eu vou sempre estar aonde estão falando de Jesus, porque eu sou cristão. Então tudo que vem dele me interessa. E a partir do momento que eu escuto tudo que vem dele, eu vou lutar dentro das minhas possibilidades para transformar em ação. Eu vou ouvir os desaforos da família, as críticas, da amizade do bairro, mas eu não vou deixar que isso me contamine e que apague a minha luz. Eu vou fazer sempre o que for melhor, o que for mais positivo, não só para os meus, mas para a minha comunidade. Isto é fazer brilhar a luz. Na caridade, nas ações do bem, na boa palavra, no sentimento fraterno. Ah, então a sua luz brilha. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique em vosso Pai que estás nos céus. Mateus. Diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Não é que você precise alardear o que você fez, mas faça porque alguém vai perceber. E em percebendo, certo? Aquilo se espalha. Então, mas aí, eu não vou fazer não, porque todo mundo vai falar, vai dizer agora que eu quero salvar o mundo. Eu já ouvi muito. Mas agora ele quer salvar o mundo. Mas agora ele não para mais em casa. Olha, mas agora ele não tem mais tempo de ir para a praia, levar a família para passear. A família para passear agora é secundário. O trabalho vem em primeiro lugar. Isso é que nós precisamos compreender. Eu poderia estar dormindo até mais tarde hoje, levar a família para a praia hoje, como todo mundo quer ir, né? Pois é. Carnaval? Espírita faz carnaval. Tu vai trazer uma legião de obsessores de lá, viu? Que vai ficar tocando e pulando com você o ano inteiro. Preste atenção. Então, eu estou aqui hoje com vocês, com a maior alegria do mundo, compartilhando esse aprendizado, porque no nosso novo estágio da Terra, é esta humanidade esclarecida. Como compreender a afirmativa de Jesus? Sois deuses. Sois deuses. Isso é profundo. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura participar dos poderes da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidade divina em suas mãos, dom sagrado tantas vezes convertido em elementos de ruína e destruição. Poucos sabem crescer na sua divindade, são codinominados santos, heróis, por sua condição espiritual, que todas as criaturas procurem desenvolver para o bem e para a luz a sua natureza divina. É o convite que ele está fazendo para todos nós. Todos os seguidores de Jesus, lá atrás, eram homens comuns, mulheres comuns, muito eivados de erros, de equívoco, pela ignorância que vivenciavam na época. Mas após o contato constante, os embates que eles travaram, primeiro consigo mesmo, com as suas consciências, e depois com o meio, se transformaram nesses espíritos que nós hoje chamamos de santo. Que a doutrina espírita diz que santo, no sentido da palavra, ser bom, ser puro. Olha só. Então todos eles hoje são chamados de santo. Então cada um de nós, não tem um
que chegou pronto e acabado no panteão desses que hoje nós chamamos de santos. Então ele diz que todo homem, independente de cor, de sexo, de nível cultural, porque isso é consciencial, é mente e coração. É uma decisão do indivíduo. Querer ser bom, querer ser melhor, desvencilhar dos vícios, da agressividade, do egoísmo que corrompe, que deteriora a espécie humana. E por isso que ele pede para nós. Jesus diz, olha, aquele que fizer a um desses mais pequenos, é a mim que estará fazendo. E quando ele diz a esses mais pequenos, ele pede o respeito pelos animais, o carinho pelos animais, a atenção pelos nossos irmãos em evolução, que nós judiamos, maltratamos, achando que estamos fazendo alguma coisa. Eles são nós em evolução. Um dia, esses aí, esses espíritos que hoje estão habitando nesse estágio de animal canino, estará no estágio humanoide, como nós fomos um dia. E todos nós que maltratamos a natureza, maltratamos os animais, sofremos na dor, nas enfermidades, nos desequilíbrios, e não prestamos atenção. A lei de Deus, ela age de forma precisa. Então Jesus deu atenção aos animais, à natureza em si. Chico deu atenção aos animais, à natureza em si. Então é preciso que a gente assim o compreenda. Então nós precisamos mudar o nosso conceito de vida, luz e responsabilidade. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer as sombras, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve à custa do combustível que ele serve de base. Que combustível é esse? Você que olhou, ela ia responder. Jerusa. Qual é o combustível, Bebê? Vamos. Não ouvi. A fé e a coragem é o combustível que nos move. Eu creio firmemente. É aquele que crê, jamais se encontrará desamparado. Então o combustível é esse. O Espírito, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, o Brasil faz parte da codificação. Ela diz aqui, cita que segundo Carl Gustav Jung, que é o pai, da psicologia analítica, psicologia clínica, que bebe na fonte da doutrina espírita, ele diz que dentro da alma, desde suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz, uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais, a noite psíquica primordial. É hoje a mesma que a de incontáveis milênios de anos passados. O anseio pela luz é o anseio pela consciência desperta. Olhe que ela fala milênios passados. Muitos de nós ainda estamos imersos nessas sombras de quase 2000 anos atrás. Embora com outras roupagens, embora vivendo hoje em um ambiente tecnologicamente mais evoluído, nós ainda continuamos na sombra, como ela coloca aqui. A alma continua obscurecida. Por quê? Cultivamos os mesmos ódios, os mesmos sentimentos de ciúme, de indiferença, de ganância, de concentração, de poder. Ainda matamos, tramamos contra a vida do outro, julgamos apressadamente o outro, condenamos com a rapidez extraordinária. Somos avarentos, porque temos dificuldade de partilhar o pão. Egoísta ao extremo. Então,
Não pode brilhar a luz em mim se eu ainda estou preso a todo esse sentimento equivocado. Mas a espontaneidade, a fraternidade, a rapidez com que você perdoa determinadas atitudes equivocadas do irmão ali, às vezes no momento infeliz, a capacidade de ser solidário, de ser fraterno, é isto que faz com que brilhe a sua luz. E ela continua, né? Ela vai dizer para nós: o fascículo de luz emboscado na forma grotesca vai se desenvolvendo e logrando aptidões mediante as quais as várias formas se aprimoram, tornando-se mais complexas e mais perfeitas em um fenômeno progressivo de fatalidade biológica no rumo da grande luz. Então é preciso que nós possamos movimentar todas essas informações. O fascículo emboscado na forma grotesca. A gente se maqueia por fora, né? Botamos a melhor roupa, maquiamos perfume importado e tal, é o verniz. E aí nós passamos a ser aquele sepulcro caiado que Jesus falou lá há 2000 anos. Branqueado por fora, pintado por fora, mas por dentro cheio de podridão. Tem gente que você vê um verdadeiro manequim da Christian Dior. Pierre Cardin. Mas quando abre a boca, o veneno é energia densa, que quando entra no seu campo vibratório, você acusa um impacto. De que adianta, viu? Como Jesus tinha razão. Sepulcros caiados, branqueados por fora e cheios de podridão por dentro. Você acha que, companheiro, esse aí trabalhou muito de noite? Vai nos ensinar o espírito Calderaro, instruindo André Luiz, né? O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Olha só, ele diz que você tem que ter um pensamento evolutivo no futuro da raça, ou seja, um futuro melhor. E não ficar que brilha a vossa centelha, que brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Como salgar a terra se o sal é insosso? Como fazer a diferença no meio que vivemos se nós somos insossos? Então, nosso amigo nos dá esse recado muito profundo. E aqui nós temos, desse lado aqui, o nosso nobre, grande médio expositor espírita, Raul Teixeira, que ele vai dizer que as leis que Deus implantou na tua intimidade consciencial, ali estão como guardiães da tua vida, aguardando a ação da vontade amadurecida, olha só, para identificá-las, entendê-las, admiti-las, esforçando-se para respeitá-las e obedecê-las. Então, se eu não obedeço a esse processo, se eu não busco me identificar e não busco vivenciar isso que ele pede aqui, jamais a minha candeia estará acesa em cima do móvel. Ela estará sempre apagada, ou quando acesa, ela estará escondida. Então ela não estará a iluminar, a brilhar a luz no ambiente. Então ela não vai fazer a diferença. O espírito André Luiz, irradiando luz, como ele coloca, nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Ele estava fazendo uma visita aqui na terra com o Calderaro. Contrastando as sombras, raio de luz desprendia-se intensamente de nossos corpos. Olha como ele coloca. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos e a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando
ao Eterno os nossos profundos agradecimentos e votos de júbilo. Era a primeira vez que eu me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. É isso. Então, se a gente não promover essa mudança, está lá na obra dos mensageiros, essa luz jamais vai se irradiar de nós. E quando essa luz irradia, você tem as boas energias, você tem uma boa vibração. Nossa, que pessoa simpática, que energia gostosa, que pessoa do bem. Mas tem gente que você dá um abraço e já quer ir logo para a UTI. Que corre. Pois é. Então, é preciso que a gente comece a trabalhar isso em cada um de nós. Porque à medida que você trabalha sentimentos, consciência, sua energia melhora, seu organismo melhora. Alguém viu Jesus doente? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, depois que aprenderam o caminho e a convivência com ele, adoeceram? Mas foi preciso que Jesus lutasse para que eles incorporassem os seus ensinamentos. Tem uma passagem muito interessante, que é aquela passagem do menino obsediado, lá de Cafarnaum, que no final, quando o pai diz, eu já levei aos teus discípulos a ti, e eles não puderam curar. Jesus diz o que? Ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei aqui entre vós para resolver as vossas querelas? E foi lá e resolveu o problema do menino. Em particular, nos ensinos particulares, os apóstolos perguntam a ele, mas Rabi, por que nós não podemos expulsar aquele demônio, aquele espírito? Jesus disse, primeiro porque não tiveram fé. Primeiro ponto, olha como vem a fé. Não acreditaram que podiam, com tudo que já sabia. Segundo, essa casta de espírito necessita de jejum e oração. Mas não era o jejum da barriga, era o jejum dos hábitos morais que melhora o seu quadro de energia. Olha só, ó. E terceiro, não fizeram da forma que eu vos ensinei. Ou seja, havia uma técnica, um ensinamento para que você exercitasse daquela maneira. Então Jesus dá essa lição. Então é preciso que nós aprendamos tudo isso que ele coloca e possamos colocar em prática da maneira que ele vem trazendo, vem nos ensinando. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raio de luz desprendia-se intensamente do nosso corpo. E ele vai chegar aqui, o corpo espiritual, porque no mundo da causa nós não temos mais essa matéria densa, grosseira. Nós já estamos num corpo menos ponderável, que é o nosso perispírito, mas ele leva a nossa tonalidade. Ele irradia a luz ou escuridão. E segundo fala os espíritos, o indivíduo que não se iluminou, não se melhorou aqui, ele tem uma cor plúmbea, uma tonalidade chumbo assim, escuro assim, que inclusive os obsessores nos identificam. Você não consegue irradiar luz, como André Luiz ali irradia. Não é? E Aniceto vai colocar aqui, ó, falou comovidamente, muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Sabamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, nós somos ingratos, arrogantes. E olha que somos de um petitório infeliz, quando na realidade ele diz que o primeiro princípio é você louvar. Quando você louva, você reconhece a grandeza dessa força superior que nos governa, que nos criou, que gerou e mantém esse universo fantástico, vivo e em movimento, que nós chamamos Deus, porque não temos outra definição.
E que possamos acreditar em Jesus, mas não aquele Jesus, o mito das religiões tradicionais, que acabou por colocar Jesus a anos-luz de distância dos seus irmãos aqui na Terra, quando na realidade ele nunca saiu. Ele continua insistindo conosco de forma simples, para que nós não esqueçamos o que ele deixou quando esteve aqui entre nós. E aí a luz vai começar a brilhar de novo, quando você consegue fazer isso aqui, ela começa a expandir-se de dentro de você, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A iluminação é um processo interno que emerge do ser profundo ao exterior, facultando ao Cristo interno desenvolver todas as aptidões latentes de forma que se sobreponha aos subterrâneos da mente atual e das emoções, escalando-as e priorizando aquelas que facultam plenitude, conduzindo-se às regiões ignotas de inefáveis alegrias e venturas. Está lá na obra Impermanência e Imortalidade, que é trazido por Carlos Torres Pastorino. Você vai encontrar também Sabedoria do Evangelho. E Divaldo traz isso de forma brilhante, não é? E ele conclui dizendo: a viagem na direção do Cristo interno pede conscientização pessoal, decisão e entrega. Decisão e entrega. Para que seja possível emergir desse encontro sublime, enriquecido de forças para auxiliar as pessoas e o mundo na grande transição que ora se opera na Terra. Não haverá transformação sem a nossa participação. Não haverá mudança sem a nossa interação. Os Espíritos nos auxiliam, sim, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nós desejemos um mundo melhor e lutemos por ele. Lá atrás, os cristãos primitivos da era de Jesus eram levados aos circos romanos, aos portos de martírio, às fogueiras de cremação, mas todos eles iam com fé inabalável dar o seu testemunho. Sabia que estavam matando o seu corpo físico, mas não a sua fé, a sua luta pela implantação de um reino melhor, o reino de Deus na terra. Não é diferente hoje. Nós que somos cristãos, que somos convidados a dar o nosso testemunho hoje, para que essa luz brilhe, não é mais a fogueira, o poste de martírio, a arena dos leões do circo romano, mas é a discriminação da família, a condenação da própria família, o julgamento dos amigos ali do ambiente, os obstáculos que você vai enfrentar no dia a dia, a dificuldade para você tomar decisões, fazer a escolha de levar aquilo adiante, porque vai surgindo hoje os obstáculos de hoje. Ter a coragem de abrir mão dos processos do mundo aí fora, que não mais nos é interessante, porque não nos leva a lugar nenhum a nível de crescimento espiritual. Então, hoje, esse é o nosso martírio, é o nosso sacrifício. Tirar do bolso para ajudar aquele que precisa, repartir o pão, ter a coragem de pedir ali para ajudar aqui, quando você sozinho não consegue, vai ouvir muitos nãos, mas uma porta se abrirá. Não importa o que digam, hoje é o dia de minha palestra, hoje é o dia de eu estar no Centro Africano Paz, hoje é o dia de eu fazer a campanha do quilo, hoje é o dia de eu visitar aquele irmão que está na cama doente, precisando de uma palavra de conforto. Isso é fazer brilhar a nossa luz. Andai como filhos da luz, disse Jesus. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos sem distinção.
não formula a exigência para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha a alegria e revelações crescente, semeia renovadas esperança, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. A luz do sol, quando ele se espraia nos seus raios potente, cadente, ele transpõe até a sujeira da vidraça. Você abriu aqui, ele penetra, ele irradia-se, ele chega a todos os lugares possíveis. Então é isso que a gente precisa. Está lá em vinha de luz. Recomenda este nobre espírito que nós tanto chamamos por ele, que comanda uma legião de nobres trabalhadores da seara do Cristo na crosta da terra. Doutor Bezerra, me dê isso, doutor Bezerra, me dê aquilo, doutor Bezerra, cuida de meu pai, de minha mãe, de meu filho. Pronto, mas nós não queremos seguir o exemplo de doutor Bezerra. Vamos só um, pequenininho. Chovia torrencialmente no rio. Frio, muita chuva, lama, isso na época dele. Ele médico, atendendo seu filho, queimando em febre, convulsões e tal, a esposa preocupada, e lá, 11 e tanta da noite, alguém bate aí na porta. Quando vai abrir, uma senhora, pé descalço, toda encharcada. Doutor Bezerra, me acuda, me ajude, minha filha está em convulsão desde ontem, já levei ao médico, eles não puderam fazer, ela entrou em crise agora, e eu só tenho o senhor para me ajudar. Não deixe minha filha morrer, doutor Bezerra, só tenho ela. E aí a mulher na sala, olhando para ele, o menino deitado ali no coisa, ele tinha acabado de medicar. E aí? Olha a escolha. Quantos de nós aqui deixaríamos nosso filho? Primeira vez, não, minha senhora, mas eu também estou com meu filho doente aqui, pegue sua filha, leve. Doutor Bezerra olhou para a mulher olhou para ele, como quem diz, o que é que você vai fazer, Bezerra? Doutor Bezerra olhou para seu filho ali deitado, fechou os olhos e disse, Jesus, cuida do meu, que eu vou ali cuidar do teu. E foi. Atendeu a menina, estancou o processo da menina, deixou o remédio ainda, porque a senhora era pobre e não tinha condição. E quando ele voltou, o filho dele já estava alegre, tranquilo, os 40 graus de febre já tinham cessado, o menino já estava tomando uma madeira. E aí? São sacrifícios como esse que nós somos colocados em xeque para ver o quanto anda a nossa fé e a nossa decisão. Eu creio, ali precisa mais, então eu vou ali. Isso aqui. A vós que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver este postulado doutrinário de renovação do mundo, iniciando esta renovação em vós próprio, trabalhando os metais do mundo íntimo para que se tornem maleáveis ao amor e nele esculpam a promessa de Jesus de que a felicidade, não sendo deste mundo, pode ser alcançada por meio dele. Mas que metais do mundo íntimo são esses aqui? Os nossos sentimentos negativos, atávicos, as crenças equivocadas, o egoísmo, a indiferença, a avareza, o julgamento precipitado. São esses os metais resistentes que ainda continuam ali, a vaidade excessiva. Gente, nós só vamos levar daqui todas as boas ações, os bons pensamentos, as boas atitudes que nós tivermos praticado enquanto encarnado no mundo físico. Os meus títulos, as minhas posses, nada disso me acompanhará.
mas as minhas realizações, sim. Estou falando cá primeiro de boca. Então esse é o convite dessa nobre entidade. E aqui, ele que foi o terapeuta do amor, que vai dizer que a sua lei, a sua religião, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque o amor é o sentimento que constrói, mas não esse amor egóico, este amor de posse, este amor erótico de troca que nós conhecemos, mas o amor fraterno, o amor do desprendimento, o amor da solidariedade, da fraternidade, da compaixão. Esse é o amor que Jesus pregou entre nós, para que assim nós tivéssemos uma comunidade sadia, feliz, pacífica e ordeira, que é o novo estágio da Terra. Neste nosso novo estágio da Terra que se avizinha, porque já iniciou o seu fator de transição, não haverá guerra, fome, miséria, ganância, concentração de renda. Essas enfermidades que estão nos consumindo hoje não existirá nessa mais intensidade, porque os perispíritos dos espíritos aqui reencarnados já estão mais depurados. São consciências mais enobrecidas, que não precisam vivenciar toda essa miséria que no momento vivenciamos. Mas para isso é preciso que a gente se movimente. A amor-terapia é a maior terapia que existe. Um abraço fraterno, uma atenção, um carinho, né? Quem é que não gosta? Cura qualquer enfermidade. Não terá depressão, porque o amor imperando, você não se deprime. Então é isso que nós precisamos. Ele vai lhe dizer, ó, que coisa linda, né? Não há como negar ser o amor a realidade mais pungente da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Coisa linda, né? Olha só. Jesus sintetizou no código da sua doutrina no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinada com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a nossa humanidade. Assim, o amor deve ser a causa, o meio e o fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseio de plenitude. Amar é o grande desafio da nossa humanidade. Confiança. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além, cada problema tem a justa solução. A confiança no Pai, porém, é fator que nos fortalece a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura no amor e na compreensão as fontes inspiradoras que te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando o estado de almas negativos te ameaçarem o equilíbrio, recorda os iluminadores da humanidade que, entre dores e obstáculos, venceram o mundo com a fé em Deus e o coração fortalecido no irrestrito amor. Ele caminhou entre nós. Eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo jamais
andará nas trevas. Que brilhe a vossa luz. É o convite que eu faço a todos vocês, encarnados e desencarnados, presentes aqui neste grupo de estudo, nessa comunidade singela, com todo o sentimento de paz, de alegria, de fraternidade. Que este amor se espalhe, que este amor contagie, que esta luz brilhe, que resplandeça, diluindo as trevas reinantes da ignorância, da indiferença, do egoísmo, para que tenhamos uma comunidade pacífica, ordeira e brilhante, como nos convida o Mestre Jesus. Muita paz, que o Senhor nos abençoe a todos.